Olá, hoje nós vamos falar sobre os títulos de crédito impróprios. Os títulos de crédito impróprio, eles são semelhantes aos títulos de crédito. Entretanto, eles não se sujeitam a todas as normas dos títulos de crédito. Impróprios são aqueles que não representam uma verdadeira operação de crédito, mas que revestem de certos requisitos dos títulos de crédito propriamente ditos, e por isso eles circulam com as garantias que caracterizam esses títulos. No que diz respeito aos títulos impróprios, eles podem ser definidos como títulos causais que representam promessa de pagamento, com ou sem garantia real ou pessoal. Existem títulos que são totalmente autônomos e distintos dos demais títulos impróprios, haja vista pertencerem a uma única categoria de sociedade empresária. Nestes são incluídos aqueles que possuem regime jurídico próprio. Os títulos impróprios, então, eles podem ser título de legitimação, título de participação, título de investimento, título de financiamento ou título representativo. Título de legitimação são aqueles que asseguram ao portador a prestação de serviços ou acesso a prêmio. Podemos citar como exemplo o bilhete de metrô, o bilhete único, o cartão Visa Vale, o ingresso de cinema, de teatro, o bilhete de loteria, a entrada do futebol, até a chave do armário num banco, onde você guarda a bolsa, a mochila, para conseguir entrar. Esses são títulos de legitimação. Legitima ou uma prestação de serviço ou legitima um prêmio. Temos os títulos de investimentos. Eles se destinam à captação de recursos. Eles representam a parcela de um contrato de mútuo existente entre o sacador e o portador. Eles se sujeitam a alguns princípios. Dentre eles, o portador, que é o credor do título. A cartularidade. Eu posso utilizar uma ou mais vezes, dependendo do título. A literalidade e a autonomia. Ele encerra uma relação jurídica que é autônoma. Esses títulos, eles não têm aval ou aceite. Eles regem-se pelo princípio da tradição, onde quem estiver na posse presume-se o credor. Os títulos de participação são aqueles que dão ao portador o direito de participação, atribuem a ele a qualidade de sócio. É um exemplo clássico disso, por exemplo, o título de um clube. É um título de participação. Também é o caso das ações de sociedades anônimas. O acionista tem o direito de participar dos interesses da sociedade, não só os relativos à administração, mas também dos resultados financeiros obtidos. Podem ser negociados na Bolsa de Valores. Título de investimento. Eles se destinam à captação de recursos, representam uma parcela de um contrato de mútuo existente entre o sacador e o portador. Na verdade, esses títulos eles são documentos emitidos por instituições autorizadas para a captação de recursos no mercado. São normalmente conhecidos como letras de crédito. Títulos representativos, e este é o que nos interessa aqui. Eles representam a titularidade de mercadorias deixadas apenas em custódia para a guarda ou transporte. São títulos representativos de bens ou mercadorias que permitem ao possuidor a relação de negócios, sem necessidade da demonstração da existência física dos bens. Basta a apresentação do documento representativo da propriedade para negociar o título com terceiros. Esses títulos eles contêm uma obrigação auferida ao devedor e possuem conteúdo não pecuniário, porque envolve mercadorias. São títulos causais. Exemplo típico disso, o conhecimento de transporte, o conhecimento do depósito e o warrant. Os títulos representativos de mercadorias depositadas são conhecimento do depósito e o warrant. Esses títulos eles foram regulados pelo Decreto 1102 de 1903.
Esse decreto ele também regulamenta o exercício da administração dos chamados armazéns gerais. Tais títulos, eles também são passíveis de circulação por meio de endosso translatício, que transfere a posse à propriedade do título. Concomitantemente, transfere as mercadorias objeto do título. Conhecimento de depósito. São títulos emitidos por armazéns gerais. Eles são referentes ao depósito de mercadorias. Hoje só não serve para agropecuária, porque eles têm título próprio. Quando há um contrato de depósito de mercadoria, então existirá um contrato de depósito de mercadoria, vai existir um recibo. Esse recibo é para que se afaste a presunção de que o depositário se tornou proprietário das mercadorias. Então, está no recibo constando que apenas deixei em depósito. O proprietário apenas transfere a posse da coisa para o depósito para poder conservar. Então, na verdade, o depósito tem a guarda da coisa. Ele não tem a coisa, ele tem apenas a posse para guarda. Dessa forma, nós podemos dizer que o contrato de depósito é um contrato real, uma vez que o mesmo só se aperfeiçoa com a entrega da mercadoria. Então, eu faço o contrato e entrego a mercadoria para o depositário. O recibo é de emissão obrigatória por parte do armazém geral e constitui um documento probatório do contrato de depósito. Assim, não é considerado um título executivo extrajudicial. Ele apenas é considerado um documento, um contrato, onde eu comprovo o depósito. Os armazéns mantêm a guarda e a custódia da mercadoria pelo prazo máximo de 6 meses, com direito à prorrogação por vontade das partes. Então, primeiro, por que máximo de 6 meses? Justamente em função de que algumas mercadorias eu vou esbarrar no problema do prazo de validade. Então, o contrato é no máximo de 6 meses. Nada impede que eu vá renovando. O recibo ele possui eficácia relativa. Por quê? Apenas entre o depositante e o depositário. Dessa forma, não permite a negociação das mercadorias. Eu não consigo negociar a mercadoria com o recibo do conhecimento do depósito. Sendo assim, a legislação facultou ao depositante a solicitação junto ao depositário, que é o armazém geral, que, quando for emitido o conhecimento de depósito, seja emitido também o warrant. Os dois devem ser emitidos simultaneamente. Por quê? Porque o warrant que eu vou usar para circular o título. Então, o warrant é o título que eu posso circular. Conhecimento de depósito não, só comprova que a mercadoria ficou lá depositada. Ele é como se fosse realmente um recibo. Os dois títulos se baseiam nas mercadorias, mas as finalidades de cada um é que são diversas. Os empresários, hoje em dia, eles não precisam manter um galpão para estocar mercadoria. Por essa razão, alguns passaram a exercer o papel de armazéns gerais. Então, na verdade, o empresário tem a empresa, tem as mercadorias, mas não precisa manter consigo. Deposita essas mercadorias num armazém. Por que armazém geral? Armazém porque armazeno mercadoria. E geral por serem relativas a diversas pessoas. Então, vemos muitas vezes armazéns gerais, onde tem mercadoria depositada de várias pessoas. O depósito para esses armazéns ele pode ser depósito regular ou irregular. Regular, a restituição deverá ser da mercadoria depositada. Então, eu vou lá, deixo uma mercadoria, terminado o contrato, vou lá e busco a mesma mercadoria. Mas ele pode ser irregular. A devolução poderá ser de mercadorias de mesma espécie, qualidade e quantidade. Não necessariamente a mesma, mas eu pego a mesma coisa, mesma quantidade, mesma espécie, mesma qualidade. Muitas vezes o irregular ele é interessante para mercadoria que ainda não foi comercializada e que já estão próxima do prazo de validade. Então eu faço contrato irregular, deixo uma mercadoria e depois retiro outra de mesma espécie, qualidade e quantidade. Fixado o prazo no armazém, a mercadoria será considerada abandonada.
Por quê? Porque, na verdade, quando chega o prazo final, o proprietário da mercadoria ele é avisado, no caso o depositante, 8 dias antes que ele tem que retirar a mercadoria. E é avisado mediante uma notificação. Se ela não for retirada, o armazém vai entregar essa mercadoria para um corretor ou leiloeiro para vender em leilão. Esse leilão será anunciado com o prazo de 3 dias, então 3 dias de antecedência. Como está vencendo a mercadoria lá, o prazo do contrato, o armazém notifica o depositante para que o depositante possa retirar essa mercadoria. Se ele não retirar, essa mercadoria será leiloada. Do produto da venda são abatidas as quantias referentes aos tributos, às despesas com leilão, remuneração e leiloeiro. O que sobrar vai ser colocado à disposição do depositante, aí também pelo prazo de 8 dias. Se o depositante não for buscar esse dinheiro no prazo de 8 dias, o que faz o dono do armazém? Deposita em juízo, vai fazer depósito judicial na conta de quem a mercadoria pertencia. Por outro lado, se o depositante não pagar a remuneração, poderá a mercadoria também ser apreendida pelo armazém. Aí ele não pagou a remuneração, a mercadoria é apreendida pelo armazém. Esse depósito, ele gera uma relação jurídica. Esta relação jurídica, eu terei um contrato. E este contrato, ele pode ser, o depositário pode ser pessoa física ou jurídica. Então, na verdade, quem pode depositar é pessoa física ou pessoa jurídica. Nesse caso, eu tenho que ter a denominação do depositante, o domicílio, se for pessoa jurídica. Se for pessoa física, o nome, a profissão e domicílio do depositante. O nome do depositário. O local onde está a mercadoria depositada. Qual o prazo que ela ficará depositada. A espécie de depósito, se vai ser regular ou irregular. A discriminação exata das mercadorias. A indicação do segurador e do valor do seguro. A declaração de impostos e direitos fiscais para, em caso de não pagamento, as mercadorias serem levadas a leilão. A data de emissão desse depósito, desse contrato e a assinatura. Assinatura do depositário, que é essa que me importa, porque é ele que está dizendo que recebeu as mercadorias. Junto com o depósito, vai ser emitido o warrant. Eles vão nascer juntos, porém, como já visto, com as funções diferentes. O warrant, ele tem origem no direito inglês e significa garantia. Ele é a constituição de penhor. A finalidade dele é servir de garantia frente a uma outra obrigação contraída pelo depositante. Então, o depositante deixa a mercadoria no depósito, contrai uma outra obrigação e usa como garantia este warrant. Na verdade, ele faz um empréstimo, por exemplo, junto a uma instituição financeira. Nesse caso, ele usa o warrant como garantia. As mercadorias vão servir de penhor, porque elas já estão lá guardadas, elas nem estão com ele, estão nas mãos do armazém. São títulos que são emitidos juntos, porém, eles podem ser destacados e o warrant pode circular. No momento da retirada da mercadoria, precisa ser apresentado o conhecimento de depósito. Entretanto, se quem for retirar só estiver portando o warrant, a mercadoria não poderá ser restituída, exceto se fizer o depósito integral do valor. Então, se quem for retirar, portar o conhecimento do depósito, ele consegue retirar a mercadoria. Se ele só tiver o warrant, que é essa garantia, ele até pode retirar a mercadoria, mas ele tem que pagar o valor da mercadoria. Não pode só retirar.
Extravio dos títulos. Diante de extravio dos títulos, o portador vai publicar em jornal de grande circulação pelo prazo de 3 dias. O portador ele pode promover uma ação visando a substituição dos títulos perdidos. Para isso, o que ele faz? Anexa a comprovante da publicação e a cópia do talão do título perdido. Então, este conhecimento de depósito que foi entregue para ele tem a cópia com o depositante. Ele vai fornecer a cópia, o armazém geral fornece a cópia para o depositante, que ingressará com a ação, porque houve, então, o extravio do título. E ele vai fazer, então, a substituição do título por meio de ação judicial. O foro competente será o da sede do armazém geral. Aí, quando ele tiver a posse dos documentos, o portador, então, justifica a sua propriedade. E ele vai solicitar para o juiz para emitir, então, uma notificação para o armazém geral para ele não entregar a mercadoria para ninguém sem ordem judicial. Tampouco o saldo que tiver lá de mercadoria, porque pode ser que parte já foi entregue. Para ele não entregar até que se tenha, então, a decisão judicial. Justificada a propriedade, o juiz manda publicar editais com prazo de 30 dias no Diário Oficial e também em jornais de grande circulação, além de afixar os editais no armazém e em locais de venda. Pode ser que existam impugnações, e se elas existirem, o juiz dará 10 dias para a prova. Se não existirem, após a sentença transitada em julgado, o juiz determina a expedição do mandado para a retirada das mercadorias ou a expedição da segunda via do título. E o último título que nós temos a falar é o conhecimento de transporte. Conhecimento de transporte, por outro lado, ele comprova a existência da mercadoria depositada para ser transportada ao destinatário. Conhecimento de transporte é um dos documentos fiscais que é emitido pelas transportadoras de carga para cobrir e dar conhecimento ao cliente, ao motorista e para a própria empresa das mercadorias que se encontram em seu poder, entre a localidade que ele está e a origem que ele vai fazer o destino, que no caso é o destinatário. Então, isso é que vai comprovar. Não é incomum a mercadoria ficar no próprio pátio da transportadora até ser remetida ao destino final. Na transportadora é feito o conhecimento de depósito e o conhecimento de transporte. Já saem os dois. O de transporte é para transportar. Então, a transportadora assume que recebeu a mercadoria e que está levando para transportar. Quando chegar lá, no CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico, ele vai pegar a assinatura de quem recebeu essa mercadoria para comprovar o recebimento e a entrega no local do destino. A legislação permite a circulação do conhecimento de transporte e do warrant de forma separada. Todavia, quando o depositante endossar o warrant pela primeira vez, necessariamente ele tem que mencionar no verso do conhecimento de transportes que as mercadorias foram dadas em garantia de uma obrigação. Essa informação ela deve ser explícita, em razão do princípio da literalidade, e para que o endossatário do conhecimento de transporte não alegue desconhecimento do penhor. O penhor ele vai ter preferência sobre a propriedade, mesmo que a data de vencimento do warrant seja posterior à data do vencimento do conhecimento de transporte. Assim, caso a obrigação que tenha dado origem ao endosso do warrant vença sem pagamento, a instituição financeira poderá retirar as mercadorias do depósito, porque essas mercadorias eram o seu penhor, a sua garantia. Hoje, então, nós vamos ficar por aqui com a questão dos títulos impróprios. Numa próxima oportunidade, já vamos começar a falar sobre os contratos mercantis. Até lá!